bem importante. Eu vou falar sobre o traço fino e sobre o traço grosso. Quando a gente tem um traço bem fininho, a gente vai ter, digamos que a gente pegou aqui e aumentou aqui. Com o passar dos anos, a tinta vai se expandindo, porque a tinta ela não fica estática. O que a gente não expulsar de pigmento na cicatrização, tem uma célula no nosso corpo que chama macrófago, que vai pegar e englobar cada pigmento, cada molécula de pigmento e vai deixar estável ali. Só que essa célula não vai durar para sempre, vai ter um momento que ela vai morrer e vai vir outra célula e vai substituir. Nessa troca de nascimento e morte da célula, esse pigmento aqui, os pigmentos eles vão migrar mais para cima, mais para baixo, mais para o lado. Então, quando a gente tem pouco pigmento, esse pigmento vai se espalhar e o traço vai ficar mais fraquinho, digamos assim. É por isso que o traço fino, com o passar do tempo, tem como fazer traço fino, só que a gente não pode fazer fino demais para que, com o passar do tempo, tenha, com a relação da quantidade de pigmento que a gente tem aqui, se esse pigmento for muito pouquinho, a tendência é que ele vai expandir e vai ficar claro. Então aquele traço que é muito, muito fininho, aquele capilarzinho, inevitavelmente ele vai expandir e vai ficar claro. Diferente do que acontece quando a gente vai trabalhar com um traço grosso. Quando a gente tem um traço grosso, a gente colocou muito pigmento aqui. Então aqui vai ter um monte de molécula de pigmento. Vai acontecer da mesma forma, tudo vai ficar igual, só que quando esse pigmento aqui for migrando, ele só vai perder um pouco da nitidez nos cantinhos do traço. E é mais ou menos assim que a gente vê quanto tempo tem uma tatuagem. Sempre que as pessoas chegam aqui no estúdio, eu falo, tua tatuagem tem entre 15 e 20 anos. Porque eu vejo o quanto esse contorno se dissipou. Então, é isso que vai fazer com que nós percebamos o tempo que a tatuagem tem. O próximo ponto que eu quero falar da questão do traço é a velocidade da mão. Lembrando que o traço é um pontinho depois do outro. Se a gente tiver uma máquina regulada muito lenta, aquele pontinho vai ficar distante do outro. Se a nossa mão for rápida e a máquina for lenta, ele vai dar um monte de batidinhas, né? A máquina vai produzir essas batidas e elas não vão produzir uma linha consistente. Mas se a nossa mão for mais lenta e a máquina for muito rápida, o que vai acontecer? Vai bater 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes no mesmo lugar. Vamos bater várias e várias vezes no mesmo lugar. E o que isso vai produzir? Vai cortar a pele. Se aqui a gente vai deixar falhado, aqui também vai ficar falhado, porque como a gente vai lesionar muito a pele, a tendência é que na cicatrização a tinta vai sair, porque vai formar casca e tal, a cicatrização vai ser mais difícil. Então, o que é o ideal? É a gente conseguir produzir uma velocidade que seja coerente com a velocidade da mão e a velocidade da máquina. Eu me lembro que quando eu comecei, eu tinha o seguinte pensamento: não, máquina de traço é rápida, máquina de pintura é lenta.
E daí eu sempre estava tentando fazer, sempre usar e buscar máquinas de traço mais rápidas, e acontecia que meu traço nunca ficava bom, sempre era muito difícil, o traço cortava e não dava certo. Foi quando eu reduzi a velocidade da máquina que eu consegui chegar num traço consistente. Então, a velocidade da mão junto com a velocidade da máquina é o que vai fazer a gente ter a união perfeita do traço.